E eu quero partilhar com vocês um texto que nós já ministramos semana passada, mas é continuação daquilo que Deus tem para falar conosco nessa fim de tarde aqui, começo de noite na Europa. Aí no Brasil são 4h20 da tarde. Que Deus os abençoe aí com um bom ventilador, porque deve estar muito quente, não é? E, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Semana passada, a palavra, ela foi maravilhosa, pelo menos eu me alimento, né? Eu me sinto alimentado quando a gente prega, porque não sou eu quem estou falando, mas o Senhor que nos usa para transmitir a palavra, e isso nos dá um conforto, nos dá um consolo muito bom. E nós saímos alimentados. E muitas das vezes eu acabo de pregar aqui, passado um tempo, às vezes a mensagem está lá no Facebook, eu gosto de ir lá, de ouvir novamente, não sei. Eu sinto, eu me alimento com a própria palavra que nós ministramos, amém? A palavra de Deus diz, então, no livro de Gênesis, capítulo 12, eu já li semana passada do versículo 1 ao 3, mas vou ler novamente. Disse a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Semana passada eu li só até o 3. Essa semana, versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? Só até aqui. A palavra de Deus, maravilhosa, bondosa, carinhosa conosco, ela nos abraça de uma forma tão especial que só mesmo Deus, para nos dar essa oportunidade de podermos estar ministrando, falando do grande amor de Deus, dizendo aquilo que Deus tem para nós. E a palavra fiel, verdadeira do Senhor, ela não sofre alteração do homem. Ela é aquilo que ela é. Então, quando Deus ele fala para nós, ele diz o seguinte: medita na palavra do Senhor de dia e de noite. O meditar é diferente de ler. Eu posso pegar uma notícia, ler rapidamente e só olhar para aqueles pontos que elas são destacadas. Eu posso pegar uma palavra de um jornal, por exemplo, e olhar só no cabeçalho das notícias para saber o que está acontecendo, sem ter que ler todo aquele conteúdo. É claro, quando o cabeçalho ele é fiel ao texto, porque muitas das vezes os jornalistas colocam de uma forma somente para que nós pudéssemos olhar para aquilo. Mas quando nós olhamos para a palavra da forma que ela é, e começamos a olhar versículo a versículo, palavra por palavra, paramos respeitando ponto e vírgula, respeitando o contexto, respeitando aquela palavra toda, ela enriquece, ela enche a nossa alma, ela enche o nosso ser, ela nos alimenta de uma tal forma poderosa. E na semana passada nós falamos sobre o andar no profético de Deus, conhecer o que é o profético de Deus. Entendemos que há um tempo profético para as coisas acontecerem. E hoje Deus falava comigo sobre o tempo que essas coisas devem de acontecer. O tempo que essas coisas acontecem. Quando nós recebemos algo do Senhor, nós geralmente notamos, e nós falamos isso na semana passada, Deus fala de diversas formas, através da profecia, Deus fala
através do tempo, dando sinais. Deus fala confirmando, usando pessoas para confirmar, através de uma palavra, de um hino, de uma canção. Nós falamos que Deus também fala diretamente conosco. Deus nos traz esse carinho de ter essa atenção de falar diretamente conosco. Na história de Abraão não foi diferente. A Bíblia diz que disse o Senhor a Abraão. O Senhor trouxe uma palavra diretamente a Abraão. Então, a certeza e a convicção que era o Senhor, quem tinha que tê-la era Abraão. A certeza e a convicção que Deus estava falando com ele num processo tão importante da vida era Abraão. Porque nós temos muitas das vezes a certeza que Deus fala conosco de uma forma porque estremece o nosso corpo. Ele mexe com a nossa estrutura, ele mexe com a nossa base, com as nossas convicções. Ele mexe com aquilo que a gente acha que é certo, que a gente acha que é correto fazer. Mas naquela hora, quando Abraão recebe esta palavra, Abraão ele não olha para o que é certo, para o que é errado, para aquilo que é o provável ou tampouco o improvável. Ele apenas olha para aquela palavra que Deus diz: sai da tua terra. Havia um conforto, uma zona de conforto ali, que era a parentela. Havia uma zona de conforto que é a casa de teu pai. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Havia ali certo momento que, na nossa vida, que nós olhamos para as situações que acontecem e nós colocamos em causa se é Deus que está falando conosco. Mas eu começo a ver que havia uma intimidade, algo específico ali, porque não poderia ser de outra forma. Porque às vezes a gente pensa, será que é o nosso eu que está falando conosco? Será que é a minha imaginação? Será que sou eu mesmo? Ali Deus estava iniciando um processo num povo, como eu preguei semana passada, que Hebreus relata que Abraão nem herdou aquilo. Abraão nem entrou na terra prometida. Mas Abraão recebeu várias promessas de Deus. Abraão, ele recebe uma outra promessa: de ti farei uma grande nação. E às vezes a gente olha e fala, mas como? Nem filho nós temos, como poderíamos ser uma grande nação? Como poderíamos fazer algo tão grandioso para o Senhor, se a gente não tem nem condições de ter ali uma criança, de estarmos ali com um filho? Ali haveria uma outra promessa, e dizia: e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Mas Deus diz para ele o seguinte: olha, Abraão, sê tu uma bênção. E a pessoa, para ser uma bênção, ela precisa entender que Deus, ele abre oportunidades na nossa vida. Que Deus, ele abre portas para que nós atravessemos essas portas. Deus, ele estava dando ali a Abraão uma promessa. O versículo 3 fala de que vai abençoar Abraão. Vai abençoar os que te abençoarem. Vai amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se a sua família é bendita, bem-aventurada, é porque houve uma promessa do pai Abraão. É porque houve uma promessa que Deus fez ao povo no passado. Mas para que essa promessa acontecesse, houve uma obediência. No versículo 4, que nós não lemos o versículo 4 na semana passada, mas o versículo 4 diz o seguinte: partiu. A gente não vê murmuração, questionamento, pergunta. Não dá tempo de entender se houve um tempo ali separado em que Abraão ficou pensando, ele será, mas para onde?
Deus falou que nós temos que partir para onde? Ele não teve ali uma direção específica. Ele só fala, olha, para a terra que te mostrarei. Então, nós precisamos entender que essa terra que Deus vai nos mostrar ali, nesse contexto aqui, ela teve um tempo para acontecer. O tempo de Deus. Eu não olho, aliás, para o versículo só isolado, mas para a história num todo. E nós não vemos Abraão perguntando que terra é essa, Senhor? Que nunca mais chega. Nós não vemos Abraão ali perdendo a sua fé, Abraão ali esmorecendo, ele fica ali um pouco tristinho, e aí Deus manda ele olhar para o céu, contar as estrelas, contar a areia. Mas a primeira partida, nós vemos uma reação de Abraão obedecendo e partindo. E muitas das vezes a gente fica ao contrário, mas será? Será que é o tempo de eu deixar uma zona de conforto e ir para uma área que eu nem sei como é que é, não conheço, vou pisar numa terra diferente, vou pisar num local diferente, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá a tempo? Será que vai dar tempo de nós concluirmos? Isso ele simplesmente obedeceu e foi. Mas com o passar do tempo, e isso fica relatado na Bíblia, o ser humano ele tem a tendência a esmorecer um pouquinho, a ficar um pouquinho assim, sem esperança, porque a gente muitas das vezes não está vendo as coisas acontecerem. Nós não estamos vendo aquela promessa de Deus acontecer. Nós não estamos conseguindo olhar para aquilo de uma forma que nós precisamos olhar, mas nós devemos confiar. É isso mesmo, missionário Bruno, confiar. Só que Abraão teve ali um momento que ele deu uma esmorecida, ficou meio assim, o Senhor falou, olha para as estrelas, tenta contar. Olha para os grãos de areia no mar, tenta contar. E aí ele já falou, não, isso aqui não vou nem tentar, é muito, não consigo. Mas a convicção e a certeza que Deus ia cumprir é a primeira coisa que nós devemos de agarrar. Sabe por que essa geração que nós vivemos hoje tem dificuldades de enxergar o sobrenatural? Eu estava hoje meditando aqui na palavra e encontrei um versículo tão lindo. E eu vou contar para os irmãos aqui. Atos 7:35, era Estevão narrando o que aconteceu com Abraão. Abraão recebeu a promessa, Abraão saiu da terra de Harã e foi assim por diante. Mas o 7:35 diz o seguinte, quando ele chega na história de Moisés, ele fala assim, Moisés enviado de Deus como chefe e libertador. Deus sempre tem alguém para liderar o povo. E diz o seguinte, tem um ponto. E diz o seguinte, com a assistência do anjo, que ele apareceu na sarça. Olha que versículo lindo. Na geração de hoje, nós temos dificuldades, muitas das vezes, de compreender que Deus enviou os anjos para nos dar assistência naquilo que nós vamos fazer. E nós vemos ali o próprio Estevão testificando que Moisés recebeu a assistência daquele anjo que lhe apareceu lá na sarça, ou seja, aquele anjo acompanhou Moisés na execução da sua tarefa. Não é diferente na sua vida. Você tem uma tarefa para executar para Deus. O segredo ali da palavra de Gênesis, quando nós observamos que Abraão partiu, é que ele não questionou, ele agarrou naquela palavra. Ele agarrou e observou aquilo como um sobrenatural. Eu acredito que Deus também havia designado anjos para estar com ele nessa tarefa. Assim como é na vida desses homens de Deus, também é na sua vida. Deus designou anjos para que você complete essa tarefa.
O tempo de Deus é que é importante nós entendermos. Quando Deus lança uma palavra profética, nós observamos que as pessoas, elas têm alguma dificuldade de agarrar nessa palavra profética, de acreditar no sobrenatural. Nós hoje conversávamos numa reunião onde a Bíblia nos diz, se não me engano, em Mateus e Marcos, fala sobre esta casta de demônio não sai se não for por jejum e oração. Mas a palavra jejum foi acrescentada ali. Mas esse contexto todo vem porque houve falta de fé. Quando há fé, quando a gente ouve aquela palavra, a gente recebe, essa palavra é para mim. Pá, agarrei. Você tem poucos segundos para responder. Você tem poucos segundos para agir. Você tem poucos segundos para falar, é minha, e eu recebo em nome de Jesus. Você agrada o coração de Deus. Porque todas as vezes que Jesus ia realizar um milagre, ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Olha, seja feita segundo a tua fé. Seja feita segundo a tua vontade. Ele fala, olha, fiquei admirado, nunca vi tanta fé como a desta senhora, deste homem. Jesus, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aí chega um momento que ele encontra uma mulher e fala assim, Senhor, me ajuda aqui na minha causa. E ele fala assim, olha, eu não posso tirar o pão deles para jogar os cachorrinhos. E ela diz, Senhor, mas os cachorrinhos comem do que cai da mesa do Senhor. E ela não era filha de Abraão. Mas Jesus disse o seguinte, olha, tamanha fé é essa. Seja feita consoante a tua vontade. Sabe, a fé, ela move o coração de Deus. Ali, em Gênesis, capítulo de número 12, nós vemos uma promessa que Deus fez ao povo de Israel. Nós vemos uma promessa que Deus fez à nação ali através de Abraão. E quando Deus faz uma promessa, nós precisamos entender que existe um tempo para executá-la. Já há algumas semanas, ou até meses, eu ando pregando e sempre lembro as pessoas. A gente atende muitas pessoas, fala com muitas pessoas, e é muito comum a gente ouvir assim, olha, nós falamos das promessas de Deus, falamos do que Deus tem preparado para todos nós. Não precisa eu estar em revelação para abrir a Bíblia e dizer, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é algo dado para todo mundo. E quando às vezes a gente vai falar alguma coisa, as pessoas dizem assim, olha, Deus está no comando. Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Não é essa a resposta que Deus quer esperar de nós. Deus está à espera de nós o seguinte, olha, o que é para fazer, Senhor? E nós vamos fazer. Deus está à espera de que nós tomemos esta palavra profética, que nós agarremos essa palavra profética e nós vamos em frente. E nós avancemos com ela. Claro, Deus, ele sabe muito mais do seu interior, do seu íntimo, do que eu ministrando essa palavra. Ele sabe até o ponto que você vai entender que é a hora para ir, mas ele sabe também o ponto que nós recuamos, que nós muitas das vezes se acovardamos de não executar aquilo que Deus tem para executar. Deus sabe das dificuldades que nós passamos com o trabalho, com família, com a execução dos nossos fazeres, até muitas das vezes em organizar a nossa casa, os nossos filhos, tem que levar para a escola, tem que buscar, tem que dar atenção, tem que ensinar.
mas temos que adorar, buscar, crescer em conhecer a Deus. E quando nós passamos a conhecer os atributos de Deus, nós começamos a entender que Deus ele até aceita quando nós às vezes temos uma dificuldade para entender alguma coisa. Mas é por um determinado tempo. Deus tem um tempo para tratar isso. Vocês sabem quando vocês entram nas portas assim de alguns prédios que você chega próximo, aí tem um sensor e aquela porta abre? Se você ficar parado um tempo ali e não entrar, ela fecha. Se você chegar na frente de um elevador e apertar o botão para chamar o elevador ele desce. Ele vai abrir a porta para você. Ela vai ficar um tempo aberta. Se você não passar, o homem programou um sensor ali. Quando você passa, opa, passou, vamos fechar. Ninguém passou, então vamos fechar na mesma. Aquela promessa de alcançar a terra prometida foi passada para outras gerações. E eu admiro Abraão, pai da fé, porque mesmo não tendo alcançado, assim dizem Hebreus, mesmo não tendo entrado na terra prometida, ele continuou. Sabe por quê? Às vezes Deus fala assim, olha, tem uma promessa para ti, alcançar nações, tenho promessa para ti de mais templos. Talvez eu não viva tempo suficiente para ver essas nações alcançadas no número que Deus projetou. Talvez. Eu rogo ao Senhor que sim. Mas às vezes, nós temos que somente crer e continuar. Porque se eu for navegar pelos meus olhos, essa porta do elevador ela vai fechar. Deus fez essa promessa para o povo. E o que aconteceu nesse período? Assim como aconteceu com Abraão, Abraão começou a esmorecer um pouquinho e Deus foi lá, deu uma injeção de ânimo nele, ó. Vai lá dar uma injeção de ânimo nele ali e tal, e foi ali, falou com ele. Olha, Abraão, olha ali para as estrelas, tal. E ele, Senhor, que bênção, assim será a minha geração. Aí depois ele começou, Senhor, mas eu consigo contar, e não é tanto assim. Então olha para a areia do mar. E ele já animou. Nessa caminhada, Deus manda injeção de ânimo para você. Mas não esqueça o tempo de Deus. Ele está condicionado à sua posição. Quando eu olho para a história de Josué, quando eu olho para o livro de Números 14, eu vou até pôr aqui para que eu pudesse acompanhar com vocês. Números 14, a partir do versículo 20, a Bíblia me diz que Deus começa a falar com o povo. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra e disse, eu lhe perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá de sua glória. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. A essas pessoas, Deus estava tão triste, Deus estava tão chateado quando ele dialogava com Moisés, com Josué, com Moisés, para aquele povo. Ele estava falando ali sobre aquela passagem que as pessoas iam fazer alguma coisa, murmuravam, reclamavam. Ele estava triste aquilo. A Bíblia nos diz que por 10 vezes, a mesma quantidade das pragas que Deus colocou ali para livrar o povo dele. No original do hebraico, praga, num contexto daquela época, significava golpe. Deus estava golpeando. Deus estava dando golpes ali, como se Deus estivesse batendo ali para que eles pudessem libertar o povo.
Deus estava trazendo ali um juízo. Deus estava trazendo ali aquelas pragas para mostrar, olha, libertem o meu povo. Deus manda 10 pragas. E Deus diz aqui que o povo puseram ele à prova 10 vezes. Mas quando Deus ele diz aquela palavra ali, não obedeceram a minha voz. Meus irmãos, Deus ele é bondoso. Ele é amoroso. Mas nós vemos que há um limite. E nós precisamos entender qual é o limite para nós não ofendermos a Deus. Para nós não ofendermos a mente de Deus. Para nós não colocarmos ali em dúvida, em causa, aquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes a gente está sentindo de uma forma que parece que a gente está um peixe fora d'água. Parece que aquela praia nunca foi para nós. Parece que aquele aquário nunca foi a minha casa, a nossa casa. E a gente precisa entender que há um tempo que Deus determina para aquilo quando se abre. É agora. E quando a gente entende o tempo de Deus, fica mais fácil para as promessas de Deus acontecerem em nossa vida. Eu ouvi a promessa de Deus quando nós morávamos em Portugal, dizendo o seguinte: você não vai morar numa terra que fala a sua língua. Eu já contei isso. Mas aquilo levou 9 anos, desde a primeira vez que Deus se manifestou, levou 9 anos para aquilo acontecer. Se nesse período de 9 anos eu tivesse ofendido a Deus, colocado em causa a Deus, colocado ali em questionamento as promessas do Senhor, esses 9 anos o Senhor foi nos preparando para a obra que Ele tinha. E eu já disse aqui aos irmãos, e eu não tenho problema de dizer, aprendam com o erro dos outros, dói menos. E houve uma altura em que a igreja grande lá em Portugal, 600 pessoas ali mais ou menos, eu me recordo que tinha 23 diáconos, 11 diaconisas, uma coisa assim, dava 30 e poucos só diáconos. E uma altura o pastor olhou para o púlpito assim, e eu não me senti ofendido com aquilo, sabe por quê? Porque nós estamos conectados à videira. Eu olhei para aquilo e disse, o pastor tem razão. Ele olhou para nós, presbíteros, e disse assim, esses presbíteros que estão aqui, eles estão adornando o púlpito. Em outras palavras, não estão fazendo nada. E não foi por falta de oportunidade. Ali eu tive a oportunidade de poder crescer. Ali eu tive a oportunidade de poder liderar. Ali eu tive a oportunidade de poder exercer aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus colocou. A promessa de Deus. E muitas das vezes, eu escorava. Não com a mesma palavra. Não com o mesmo diálogo, porque isso aí parece que é uma moda de um tempo para cá. Não com aquele jargão, aquela palavra que nós dizemos, Deus no controle, Deus no comando. Não, 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 não. Às vezes eu olhava e falava assim, não, isso ainda tem tempo para acontecer. Não é agora. Vou deixar para amanhã. Não, não, não. O mês que vem eu vou perguntar para o meu líder, porque a gente sempre tinha um líder de alguma coisa, se ele precisa de ajuda. Eu fui deixando. Aquilo me prejudicou por um tempo, porque quando realmente eu tive de frente com uma obra, ainda era presbítero, nós fomos pastorear uma igreja do Senhor, eu olhava para trás e dizia, poxa vida, o que eu faço agora? Eu tive a oportunidade de ser treinado. Aquela porta, ela se abriu para mim assim naquele momento. E eu esperava o elevador fechar a porta sozinho. Amanhã eu faço. Tem coisa em nossa vida que há um tempo determinado.
Tem coisas em nossa vida que nós, como seres humanos, achamos que o tempo que as coisas vão acontecer é lá na frente. Não, deixa estar, isso é lá na frente. E algo que marcou a vida do apóstolo Roberto Pereira, aquele senhor invisual, e ele fala até hoje, quando ele ministrou em maio, junho, se não me engano, de 2015, e ele me disse palavras proféticas, e ele diz até hoje. Ele falou assim, mas Senhor, como é que eu falo isso para ele? Como é que eu digo isso que o Senhor tem para ele? E a voz do Senhor falou muito mais forte com ele e disse, diga, Roberto, porque esse outro Roberto que vai ouvir está com o coração aberto para ouvir. Pode dizer, porque ele vai fazer. Deus também sabe quando você vai fazer. Só não perca as oportunidades. Se eu tivesse olhado e falado assim, não, isso acho que é mais para frente, não é para agora não. E eu continuava levando a minha vida. Levantava, tal, fazia tudo. Nós precisamos entender que o povo de Israel naquela época, a Bíblia nos conta que eles ficaram 40 anos. A Bíblia nos conta que Deus ficou tão chateado e triste com eles que eles disseram, olha, somente aqueles com menos de 20 anos, ou com 20 anos para baixo, fora Josué e Caleb, é que vão entrar na terra prometida. Mas o resto, o cadáver deles vai tombar aqui. Nós não podemos abusar de Deus. Tudo tem um limite. Até a paciência de Deus. Ele é amoroso, ele é bondoso, ele é fiel, mas tudo tem um limite. Eu quero dizer para você hoje, que me ouve, medite na palavra do Senhor, de dia e de noite. A Bíblia diz em Salmo 1:1, eu vou até abrir aqui que eu gosto muito deste salmo, é o que eu sempre costumo utilizar aqui como referência para algumas coisas que a gente precisa ministrar, ensinar. A Bíblia diz em Salmo 1:1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ouça o conselho dos sábios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí vem a parte chave. Porque olha como é que é a palavra do Senhor. Ela está exortando. Olha, não faça isso. Não faça aquilo também. Nem tampouco isso. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí ela fala, olha, ela exorta, diz o que eu tenho que fazer. E no versículo 3, ela discorre o que acontecerá quando você é exortado, obedece, e olha a bênção que vem. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A palavra de Deus, ela é sempre assim, gente. Seja eu lendo a palavra ou você lendo, seja alguém pregando ou você pregando, ela sempre será desta forma. Ela vai nos corrigir, dar a direção certa e dizer o que acontecerá quando você obedece a ela. Nós daremos o fruto no tempo certo, o tempo de Deus. E ele diz o seguinte, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se essa porta se abriu, meu irmão, se essa oportunidade aconteceu, se Deus tem essa promessa para você, não hesita em passar. Eu sei que às vezes para passar tem um processo.
Eu sei que, às vezes, para atravessar aquela porta, tem algumas barreiras, algumas dificuldades, e eu costumo sempre explicar o seguinte: as grandes montanhas, as grandes pedras, nunca serão obstáculos invisíveis. Elas serão visíveis, notórias, e você consegue desviar delas. Mas as pequenininhas é que a gente costuma tropeçar. Aquela que o óculos, às vezes, não consegue ali discernir ali no chão seu nível que ela está colocada, e a gente dá uma topada assim, bate o pé, bate o dedão do pé, tropeça. Mas não há como tropeçar com uma promessa dessa de Deus na sua vida. Tenha fé, espera no Senhor. Ser forte, corajoso. Salmo 27:14. A Bíblia nos diz que existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não. A Bíblia diz que, em Gênesis capítulo 18:14, que não existe nada que seja impossível. Não existe. Para Deus, não. Aí, logo de seguida, no mesmo Gênesis 18:14, diz: na primavera, volta, rei, a você, e Sara terá... Aliás, voltarei a você, desculpa. Na primavera diz o seguinte: voltarei a você, e Sara terá um filho. Você já imaginou aquela promessa? Aquele tempo, aquela mulher olhando, não, mas quando que isso vai acontecer? Como? Às vezes a gente pensa assim, não tem idade suficiente para completar o que Deus tem para mim. Não interessa. Às vezes o que Deus tem para você, você pode fazer em um dia. Às vezes é anunciar o evangelho a alguém. Às vezes é anunciar o evangelho à sua família. Eu costumo dizer assim que o maior presente em 19 anos de imigração, vai fazer agora em maio, nessas 4 viagens que nós fizemos ao Brasil, o maior presente que Deus me deu na terceira vez que eu fui ao Brasil, em 2017, Deus me deu o coração da minha mãe para entregar a Deus como mais uma serva do Senhor. E ela chora. E alguns de vocês até assistiram o testemunho dela. Os testemunhos que ela conta, as coisas que ela começou a ver, as maravilhas do Senhor. E ela me dizia assim, mas como, filho, que eu não pude atentar para essas coisas antes? Porque às vezes nós temos escamas nos olhos. E essas escamas impedem-nos de ver as bênçãos e as promessas que Deus tem para nós. Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem algo novo para fazer na sua história. Não deixe essa porta fechar pela murmuração. Não era para o povo ficar 40 anos. A Bíblia fala, nós conhecemos a história desse período, foi um período difícil, mas Deus proveu tudo. Diz que a roupa permanecia, a roupa ficava do jeito que eles chegaram ali. As sandálias dos pés não eram gastas. Gente, eles estavam vendo coisas sobrenaturais. Deus mandava um maná para eles. Deus mandava tudo o que eles precisavam. Deus está lhe dando condições. Deus te preparou. Deus te moldou. Deus lhe ensinou para que vades e dê fruto. Nós só precisamos estar ligados à videira, ao rio de águas que nutrem a videira, a árvore. Nós somos como uma árvore. Quando nós estamos plantadas junto ao ribeiro, que tem águas. Meus irmãos, não é para eu falar, não. Não quero dizer aqui, me gabando, não. Mas, há umas semanas atrás, eu recebi uma palavra profética que libertou uma angústia que estava na minha alma, uma tristeza que estava na minha alma. E Deus mandou um servo dele, de longe,
mesmo nessa época de pandemia, para vir aqui na porta da minha casa, trazido por um casal aqui que mora aqui perto. Quando ele orou, ele disse da tristeza que estava na minha alma. E aquela palavra me libertou. E sabe o que mais ele disse? Na frente de duas testemunhas. Uma delas até está assistindo aqui, está ouvindo. Você vai se alimentar da palavra que você tem pregado. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, eu não fico só ouvindo os outros, não. Mas eu também me alimento daquilo que a gente lê, daquilo que a gente medita, daquilo que Deus tem para nós através da palavra dele. Eu contei aqui no começo. A minha esposa até fala, mas você acabou de pregar, por que você está ouvindo você pregar de novo? Porque me alimenta. Porque as palavras, elas saem inspiradas pelo Espírito de Deus. E não estou falando isso para se gabar, não, gente. Eu estou falando isso porque eu também estou sedento por uma palavra. E às vezes a gente espera isso de outro quando ela está dentro de nós. Às vezes ela espera que essa palavra mana de outra pessoa para a nossa vida, e quando muitas das vezes ela está dentro de nós. Deus quer libertar você disso. Deus tem uma palavra viva para você. Medita nela de dia e de noite.